Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Uma alegria estar aqui novamente. Eu sou Cláudio Fonseca, eu sou professor e sou advogado. E quero convidar todos aí para estar comigo aí nesse vídeo, onde nós vamos tentar fazer aí uma subsunção, uma ligação, né, entre filosofia, mitologia e tentar entender aqui alguns dos dramas, né, da nossa sociedade contemporânea. Então, o tema que eu trouxe aqui hoje é amor, narcisismo, feminicídio. Quando os espelhos se quebram, né? Ou quando o espelho se quebra. E fazendo aí o exemplo, né? Dando o exemplo na obra do Dostoiévski, a obra Crime e Castigo, ok? Então venha comigo aqui, vai ser muito legal. A gente vai aprender juntos aqui, bastante coisa interessante e importante. Você já reparou que as pessoas, né, na atualidade, no nosso dia a dia, são pessoas assim, existem muitas pessoas que são narcisistas. Você já reparou nas mídias sociais essa questão do narcisismo das pessoas? Primeiro, o que é o mito de Narciso, né? Então, o Narciso, ele era um jovem de extrema beleza e ele era admirado por todos, mas ele em si era incapaz de amar além de si mesmo. Então, ele rejeitava qualquer pessoa que se aproximasse dele, né? Desprezando vínculos e desprezando afetos também. E, como consequência, né? Em algumas versões do mito, por punição divina, né? Narciso se depara com a própria imagem refletida na água, né? Na água de um lago, espelho d'água ali. Sem reconhecer que era apenas um reflexo, apaixona-se por si mesmo. Incapaz de se afastar da imagem, permanece ali até definhar e morrer. No lugar onde caiu, nasce a flor Narciso. Tá? Então, assim, resumidamente, esse é o mito de Narciso. E hoje nós vemos o quê? Olha só, não conseguimos mais projetar relações profundas com o outro. Retomando o tema do amor na sociedade contemporânea, nós percebemos que o outro passa a ser visto, se você analisar aí friamente, né? Você vai perceber isso, o outro passa a ser visto com frequência por um prisma de utilidade ou de realização pessoal, tá? E não mais valorizado por sua existência, por sua diferença, por sua singularidade. Tá? Então, o outro, a quem eu vou me relacionar, ele precisa ter uma utilidade. Veja só. Tá? A sociedade do consumo, né? Da qual a gente vive hoje. Cada vez mais as pessoas tendem a focar apenas em si mesmas. Já reparou isso? Então elas postam assim: estou apaixonada por mim mesmo, estou orgulhoso de mim porque consegui superar situação X, Y, eu venci determinada coisa. Então o eu. E simplesmente tem aquelas pessoas que simplesmente postam a fotografia, né? A face, né? Ou posta a fotografia do bumbum, né? Então, quando pensam no outro, perguntam-se, né? Como ele se encaixa nos meus desejos? Então, o outro, nessa nossa sociedade, né? Infelizmente, ele é um apêndice, ele é um, vamos dizer assim, como se fosse um objeto. Como que ele ou que ela, né? Se encaixa nos meus desejos? Como pode atender às minhas necessidades? O que ele tem a me oferecer? Veja só, o egoísmo, né? Essa lógica leva a uma superficialidade nas relações.
não é reconhecido por quem é. As pessoas não são reconhecidas pelo que são, mas apenas pelo papel que pode desempenhar dentro das nossas expectativas. Veja só, já não é mais o ser, mas é o que ele pode, o que ela pode me oferecer a título de utilidade prática. Olha só que maluquice isso, né? As relações, então, passam a funcionar como se fossem contratos comerciais. Você já ouviu falar no contrato de namoro? Pois é, existe hoje o contrato de namoro. Por quê? Porque as relações, né, elas acontecem rapidamente e às vezes acaba confundindo o próprio legislador, que uma das partes chega e diz, olha, não, era uma união estável aqui. A outra parte diz, não, é um namoro, era um namoro, sim. Percebe? Surge uma pergunta implícita entre os conviventes, né? Ou entre os namorados, ou entre os ficantes. O que eu ganho com isso? Essa pergunta. E aí avalia-se o investimento emocional. Se o investimento emocional vale a pena, se a troca é justa, se o saldo é positivo. Se a relação parece dar prejuízo, o que acontece? Se vai causar prejuízo, logo ela é abandonada. O amor, então, passa a ser medido em termos de custo-benefício, como se cada pessoa tivesse um valor de mercado. Olha só. Nesse contexto, o outro deixa de ser visto como objeto do eros, né? Isto é, como alguém que traz um sentido, que traz uma cor, que traz uma profundidade à vida. Alguém diante de quem somos capazes de nos esquecer um pouco de nós mesmos. Né? Em vez disso, o outro passa a ser tratado como um objeto de consumo, enquanto o foco permanece exclusivamente no eu. Olha só o narciso aí, né? Essa lógica, quando levada ao extremo, revela seu lado mais sombrio. Quando o outro ele é reduzido à posse, função ou extensão do próprio ego, né? Sua autonomia deixa de ser reconhecida. Então, o outro, ele está lá para me servir. Ele é como se fosse uma continuação. Ele tem uma utilidade, por isso que ele está ali, tá? É nesse terreno que se constrói relações marcadas pelo controle, pela dominação e pela negação da alteridade, a negação do outro, da vontade do outro, criando então condições simbólicas que ajudam até a explicar fenômenos graves, como por exemplo o feminicídio. Tá? Ele não surge do nada, mas de uma cultura que confunde amor com posse e que reage com violência, quando o outro, né, especialmente a mulher, afirma sua liberdade ou rompe a relação. Tá? Então esse sujeito ele é tão narcísico, ele já determinou ali no intelecto dele que aquela mulher, aquela pessoa, está ali para servi-lo. É como se fosse um objeto. E se esse objeto não corresponder, ele mata. Tá? Por quê? Porque o narcisismo, o egoísmo já atingiu um ponto tão extremo que ele não consegue enxergar o outro como um ser humano. Tá? É um pouco complexo isso. Então, nós vivemos, pessoal, uma cultura que valoriza o desempenho e o consumo. Desempenho e consumo, olha só. Guardem isso. O amor, então, é moldado por critérios de eficiência, utilidade e rendimento. Ele perde, então, seu caráter de risco, de aventura e de entrega. Por quê? Porque amar é correr risco. Que tipo de risco? Você pode perder a pessoa. A pessoa pode te deixar ou a pessoa pode morrer, né? E esse medo da perda, né,
faz com que as pessoas o quê? Também reforça, né, esse comportamento narcísico e de controle. Torna-se apenas o quê? Uma área de desempenho na qual os indivíduos se engajam em trocas calculadas para maximizar o próprio bem-estar. É só o bem-estar que a gente, o nosso próprio bem-estar, né? Evitando o quê? Uma vulnerabilidade das emoções profundas e dos laços humanos. Ah, eu não quero me apaixonar, eu não quero, eu tô sempre, a pessoa está sempre com o pé atrás. Com isso, nós assistimos o quê, gente? O enfraquecimento da paixão, o enfraquecimento do amor romântico, né? A, a melancolia, então, ela surge não apenas como um sintoma individual, mas como uma resposta à perda das conexões humanas e à incapacidade de reconhecer o outro, né, em sua alteridade, complexidade e diferença. Por quê? Porque existe um distanciamento emocional entre as pessoas. Elas estão conectadas, mas elas não estão vinculadas, que é diferente, né? E quando esse vínculo falha, abre-se espaço para o vazio e também para a violência, né? Diversos autores refletem, né, sobre esse fenômeno. E aí eu trago Dostoiévski aqui, na obra dele Crime e Castigo. Ele conta a história lá do Raskolnikov, né, que é um jovem que vive uma existência vazia, sem sentido, marcada pela indiferença moral, né? Sua redenção não vem da razão ou da força, mas do amor e da devoção de Sônia, que é uma prostituta ali que vai visitá-lo ali na Sibéria já, quando ele está cumprindo ali a pena por um homicídio que ele cometeu, né? E ali a Sônia, né? Ela passa o quê? Ela passa a demonstrar um amor por ele, né? E ela não discorda, vamos dizer assim, da pena que ele está cumprindo, mas o que? O amor dentro do Raskolnikov lá vai, vamos dizer assim, despertar a vida dentro dele. Aquele amor, né, vai despertar uma vida. E essa narrativa revela que o amor, né, a narrativa no livro, revela que o amor ele não é utilitário, nem eficiente e nem confortável, né? Ele é o quê? Ele é doação, ele é cuidado, ele é presença, né? Ele se opõe radicalmente à lógica da posse e da violência, né? Esse amor que é retratado ali, escrito ali na obra Crime e Castigo, né, do Dostoiévski, reconhece como sujeito e não como objeto, né? Tanto a Sônia quanto o Raskolnikov lá. Essa mesma ideia aparece na poesia do Fernando Pessoa, quando o amor é descrito como uma companhia que transforma o mundo, reorganiza a realidade e dá sentido à existência. Amar alguém é permitir que o outro habite o nosso olhar, o nosso tempo e o nosso caminho. Nunca controlá-lo ou anulá-lo. Tá? Isso é Fernando Pessoa. E tudo isso constitui o quê? Uma crítica profunda à perda da paixão e da capacidade de se doar verdadeiramente a algo ou a alguém fora de si mesmo. Tá? Então quando você ama, você está projetando o Eros. Então você não está narcisista, você não está repetindo ali o que o Narciso fez, ficar olhando ali o espelho d'água, né? E hoje a gente fica olhando para onde? Para a tela do celular, não é isso? Postando, vamos dizer assim, né? Então, o conceito de Eros aqui, ele não se restringe ao amor romântico ou amor sexual, mas refere-se a uma força vital, fundamental para uma vida plena e uma vida ética. Podemos direcionar ali o Eros para muitas outras formas de vínculo, como diz alguns autores. Por exemplo, amizades, cuidado com os outros, com o seu pet, por exemplo, com ideias,
com o sagrado, tá? Quando essa força fica aprisionada apenas no amor próprio, né? Quando nós retemos o eros, né? Quando a gente diz, não, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, né? Quando a gente começa a reforçar o narciso que existe dentro de nós, o que acontece? Ela se transforma em sofrimento, em vazio, e em casos extremos, a destruição do outro, como nós falamos aqui, feminicídio, né? Para não adoecer individual ou coletivamente, é necessário lançar esse eros, né, para fora de si, investir no outro, investir na vida compartilhada, que é exatamente isso que falta nos dias de hoje, né? A tecnologia ela vai tomando conta ela vai ocupando o espaço dos relacionamentos. E quando se propõe um relacionamento, muitas vezes esse relacionamento também se busca por meio ali da tecnologia, dos aplicativos, né? Como nós falamos no vídeo anterior. A ética do Eros, ela propõe uma relação radicalmente diferente da lógica atual, né? Ela não se baseia no individualismo, na posse, no controle, mas no conhecimento e no conhecimento da alteridade, não, no conhecimento do outro, né? O subjetivo do outro. Relacionar-se não é dominar, usar ou consumir o outro, mas o quê? Reconhecer o outro como alguém diferente, irrepetível e digno de existir por si mesmo. Nós amamos o outro pelo que o outro é e não ou pelo que o outro faz, pela essência do outro, vamos dizer assim, tá? A essência humana do outro, e não pelas qualidades ou pelo que o outro tem, ou pelo que o outro pode me oferecer. Tá? Amar nesse sentido é investir tempo, cuidado e presença em alguém fora de nós mesmos. Veja que isso está totalmente o quê? Está totalmente fora de moda. Né? Investir tempo, cuidado e presença em alguém que não seja nós mesmos. Né? Nós vemos o quê? Que nas redes sociais, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Não é assim? Em regra, né? É aceitar o risco, a entrega, a transformação. Né? Em uma sociedade cada vez mais narcísica que a nossa e esgotada, né? Resgatar o eros é também uma forma de prevenir a violência, afirmar a vida e resistir à perda da humanidade. Né? Porque quando nasce o desejo de uma pessoa querer anular, calar a outra, né? Significa que aí a humanidade ela já, vamos dizer assim, já foi, né? Já se exauriu da pessoa. Ok? Então, a distinção, vamos dizer assim, né, ajuda a iluminar no plano simbólico, no plano cultural, fenômenos extremos da nossa contemporaneidade, como o feminicídio, né? Eu trouxe aqui para vocês hoje essas questões, mas a nossa preocupação é com o hoje, na verdade, né? Então, assim, na minha opinião, né, esse ponto em que o narcisismo ele se torna perigoso, né, quando o amor é confundido com posse, com controle. Né? Nós fizemos um vídeo aqui sobre feminicídio já, né? E nós colocamos que o feminicídio ele não vem assim de uma hora para outra, né? Ele começa lá com uma agressão verbal e aí ele vai crescendo, né? O parceiro vai controlando, vamos dizer assim, pequenas violências, né? Ele vem de pequenas violências e ele vai se expandindo até chegar no feminicídio, né? Então, o feminicídio ele nasce exatamente dessa negação do outro, né? Negação da alteridade feminina. A mulher deixa de ser sujeito e passa a ser tratado o quê? Como objeto que deve obedecer, permanecer. Deve obedecer, deve permanecer ou desaparecer. Desaparecer no sentido mais trágico possível, né? Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Olha, agradeço. 20 minutos aí.
né? Tem um trechinho do livro do Dostoiévski que diz assim: o coração de um emanava infinitas fontes de vida para o coração do outro. Olha só, isso é um amor legítimo, né? Então, o coração de um, né, do Hannes Koff, emanava vida, felicidade ao coração da Sônia, né? Era uma coisa que se deu ali sem muita conversa, né? Uma coisa que se deu ali, vamos dizer assim, de forma natural. Então, o autor ele diz, olha, o que salvou, né? O Hannes Koff, né? Desculpe a pronúncia. O que salvou ali o personagem foi o amor da Sônia, né? A Sônia que não viu a, ela não discordou da punição, mas ela acreditou que a punição ali, ela vinha o quê? Como uma redenção, né? Na vida do personagem. Então, para finalizar, resgatar o Eros, pessoal, nos dias de hoje, é, portanto, uma tarefa educativa, cultural e principalmente civilizatória, né? Resgatar o Eros, cultivar o amor ao próximo, amar alguém fora de nós mesmos, lançar o nosso Eros. Isso é muito importante, né? Nós vemos que a sociedade ela está muito adoentada, né? Por conta de quê? Por conta dessas questões emocionais, né? Os consultórios dos psicanalistas estão cheios de pessoas aí mentalmente aí precisando de ajuda, doentes mesmo, né? Então nós precisamos reaprender que amar não é dominar, né? Que vínculo não é propriedade e que ninguém existe para completar o ego do outro, né? Onde o eros é vivido, a violência perde espaço, né? Onde o narcisismo governa, a vida do outro corre risco. Então, que sejamos o quê? Que sejamos mais cultivadores, né, do amor. E aí a gente não está falando somente do amor ali, eros de erótico, né, mas a gente está falando de um amor de uma forma mais ampla possível, né, amor às mulheres, amor ao semelhante, vamos colocar assim, ao ser humano, né, amor ao planeta, amor aos animais, amor ao ecossistema, né? Nós precisamos aí desenvolver e exercitar, né? Colocar a nossa bússola, se ela está apontando para outro lugar, nós mesmos direcionarmos ela ali para o nosso amor, porque é exatamente isso que vai salvar, né? Ou amenizar os grandes problemas contemporâneos da atualidade. Pessoal, meu muito obrigado a você que ficou aí até o final, tá? E o meu muito obrigado. Inscreva-se lá no canal do YouTube, nós temos acho que 80 seguidores, né? Então se inscreva lá que você vai ser o número 81. E claro que o nosso objetivo não é ganhar like enfim, nós não temos essa pretensão. A nossa pretensão é justamente democratizar, né, a informação. E eu acredito que a informação ela salva, né? E de alguma forma contribuir aí para um mundo mais livre, justo e solidário. Meu muito obrigado, um grande abraço.